Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. É motivo de muita alegria nós podermos estar juntos estudando a Bíblia. Eu agradeço a todos vocês, onde quer que estejam espalhados pelo mundo, ouvindo o Hora Tranquila e o estudo da Bíblia. E com certeza Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem aberto a nossa mente para o entendimento, tem nos ajudado a compreender e também a colocar em prática as verdades que nós estamos aprendendo. O cristianismo é isso, é nós aceitarmos a Jesus, vivermos os princípios bíblicos que Ele nos ensinou e praticarmos estes ensinamentos todos os dias em nossa vida. Aí nós estaremos sendo verdadeiros cristãos. Nós agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Vocês que ainda não são inscritos, inscrevam-se, Hora Tranquila, no YouTube. E também agradecemos a todos vocês que compartilham os estudos com outros grupos, outras pessoas. E é assim que nós vamos pregando o Evangelho. Eu quero mandar um alô especial para vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. Antônio Neto Antunes de Souza, de Pastos Bons, no Maranhão. Lauritânia Lessa da Silva Costa, de Maceió, Alagoas. Roseli Menezes, de Areia Branca, em Sergipe. Júlio Teixeira. Manuel Lameira, esposa Leide e a sogra Raimunda são de Castanhal do Pará. Edna Santos e o esposo João são de Rorainópolis, em Roraima. Edinaldo e Ivonete é de Parque das Laranjeiras, em Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida. Também nós te agradecemos por este dia de vida que estás nos concedendo. Pedimos uma bênção especial para todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que eles se encontram, e em especial os que pedem orações. Tu conheces muito bem o que cada um necessita, qual é o seu problema. Faça, pois, a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir a nossa série Praticando o Cristianismo. Na semana passada, nós falamos o que é que Deus espera da igreja hoje. E nós vimos aí muitos exemplos bíblicos de como os irmãos, primeiros cristãos, depois que Jesus voltou para os céus, como eles viviam, tinham tudo em comum. Falamos a respeito de Dorcas, que cuidava dos necessitados, preparava roupas para todos. Enfim, nós comentamos como é que nós cristãos, nós como igreja, deveremos viver. E esta semana nós vamos falar um pouco de como nós cristãos podemos viver o Evangelho. Semana passada falamos de o que Deus espera de nós como igreja. E esta semana nós vamos falar como é que nós poderemos viver o Evangelho em nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, ele escreveu: Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se envaideça, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam aqui o apóstolo Paulo dizendo então que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então não há nenhum outro meio de salvação a não ser pela graça, é um dom de Deus, é um presente. O que nós precisamos fazer para receber este presente em nossa vida é aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A salvação, ela não vem de obras do que nós fazemos, porque senão nós iríamos nos gloriar, nós iríamos nos envaidecer. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e então achando que isso estaria ajudando para a salvação, mas não. As obras, elas são consequência da salvação. Por nós termos sido salvos, nós praticamos as boas obras, mas elas não acrescentam nada para a nossa salvação. O apóstolo Paulo,
ele ainda escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 27, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer a todos vocês, amigos e irmãos, que todo cristão justificado pela fé e salvo pela graça de Deus precisa provar, precisa mostrar através da sua vida, uma vida prática, uma vida cristã genuína, que realmente está sendo e agindo como uma nova criatura. Por quê? Se uma pessoa afirma que é cristã e não mostrar que é de fato e de verdade uma pessoa cristã, se ela ficar somente na teoria, nas palavras, dizendo que é cristã e agir de maneira contrária aos ensinos de Jesus e também aos ensinos dos apóstolos, essa pessoa que se diz cristã vai provar que ela não é uma pessoa verdadeiramente convertida, não é um discípulo de Jesus. Dizer que é uma coisa e viver como sendo outra completamente diferente, isso é hipocrisia, isso é falsidade religiosa. E ninguém vai levar a sério uma pessoa que se diz cristã e vive contra os princípios e contra os ensinos cristãos. Jesus mesmo ele declarou lá em Mateus capítulo 7, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o verdadeiro cristão é conhecido pelas suas ações, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de tratar as pessoas, os frutos do Espírito. Então, pelos frutos, as pessoas conhecem se somos realmente cristãs ou não. Em João, no capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo João escreveu: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versos 16 e 17. Também o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 20 a 23, ele escreveu: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 20 a 23. Nós, amigos e irmãos, precisamos decidir por nós mesmos se aceitamos pela fé a pessoa e a obra de Jesus, o Messias, o Cristo, para ser justificado de seus pecados e para ser salvo e viver eternamente na companhia de Deus e de seus anjos. Cada pessoa decide por si mesma rejeitar a pessoa e a obra de Jesus, o Cristo. Em Marcos capítulo 16, no verso 16, nós lemos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ninguém se salva por si mesmo. Igreja nenhuma salva ninguém. Pastor ou líder religioso nenhum salva ninguém. Somente Jesus, o Cristo, vivendo sem pecado e morrendo em lugar do pecador, está habilitado por Deus para salvar qualquer pecador. É por isso que Jesus veio ao mundo e deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todo mundo, mas poucos irão aceitar a Jesus em suas vidas. Poucos irão recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E estes poucos que permanecerem fiéis e viverem de acordo com os ensinos de Jesus e dos apóstolos, que permanecerem fiéis à palavra de Deus, estes estarão eternamente com Jesus. Do contrário, se a pessoa aceitou a Jesus, mas somente falava que era cristão,
mas não vivia o cristianismo em sua vida, essa pessoa também, ela não estará nos céus. Então precisamos, amigos e irmãos, viver o Evangelho. É o que nós vamos estudar esta semana. Precisamos viver o Evangelho. As pessoas precisam ver em nós que somos novas criaturas. Nós, aquele velho homem morreu. Não existe mais aquele velho homem, os velhos costumes, velhos hábitos, as velhas práticas do pecado. Agora é uma nova criatura transformada pelo poder regenerador do Espírito Santo e lavado no sangue de Jesus. Então, aí sim, as pessoas irão ver que somos realmente cristãos e muitos irão aceitar a Jesus através do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Nós vamos voltar amanhã dando continuidade a este estudo, mas lembre-se, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.